Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos, minha turma do quarto ano, para mais uma aula de língua inglesa. Tudo bem com vocês, gente? Então, meu povo, hoje nós vamos falar sobre a Lesson 16, a lição 16, Remembering the Past. Vamos recordar do passado e falar um pouquinho sobre past and present tenses. Então a gente vai voltar a discutir um pouco sobre presente e passado. Durante o ano passado, durante todo o ano do terceiro ano, nós conversamos um pouquinho sobre isso. Nós tivemos até mesmo uma avaliação que falava um pouquinho sobre o passado, mas era muito tranquilo, era muito pouquinho. Algumas pessoas podem até não lembrar. Mas esse ano vocês vão ver pela primeira vez uma aula completinha sobre passado, galera. É uma aula bem interessante, mas ela tem muito detalhe. Então eu vou pedir para vocês, por favor, pararem tudo o que estiver fazendo e realmente prestar bastante atenção nessa aula. Se preciso, inclusive voltar o vídeo várias vezes para poder você ouvir a explicação de novo. Isso vai ser muito importante hoje. Então a gente vai falar principalmente sobre o past, sobre o passado. As páginas que eu vou utilizar para a aula de hoje são 79 to 81. Então a gente vai sair da 79 até 81 e também vamos para a página 151 and to 153, 151 a 153, que é uma partezinha do livro de vocês que a gente pouco utilizou durante esse ano, mas hoje eu já vou mostrar para vocês essa parte e ela é muito importante para os estudos de gramática de vocês. Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre o Grammar Tip. Vamos falar um pouquinho sobre a dica de gramática. A nossa dica de gramática ela vai direto para o Simple Past. E o que é isso? The Simple Past is used to talking about things that happened or existed before now. Então a gente vai usar o passado sempre para falar de coisas que aconteceram ou existiram antes de agora. Então nós estamos no presente. Esse momento que você está assistindo o meu vídeo, você está no presente, ok? Então a gente está no presente, joia? E como falamos coisas do passado em português? Por exemplo, eu como sanduíche. Aí ontem eu comi sanduíche de novo. Então como é que eu faço essa frase para ontem? Então ontem eu comi sanduíche. Então comi. Olha só, ele é diferente do presente, porque no presente é eu como e lá no passado eu comi. Vamos para outra coisa. Vamos pensar aqui verbo estudar. Eu sei que vocês estão estudando agora, mas vocês também estudaram ontem. Então pensa aqui comigo. Eu estudo agora e eu estudei ontem. Olha, mudou o verbo também, ele deu uma mudada do estudo para estudei. Em português, a gente faz isso sem nem perceber direito, porque já faz parte do nosso dia a dia. Em inglês, que a gente ainda não fala muito, pode ser que seja um pouquinho mais novidade, um pouquinho mais, meu Deus, o que é isso? Socorro. E fica tranquilo, gente, porque vai dar certo. É bem tranquilo. Em inglês, chega a ser mais tranquilo do que outras línguas estrangeiras, como espanhol, italiano, até mesmo o alemão. Em inglês é mais fácil. Prometo para vocês. Então, gente, a segunda coisa que eu quero conversar com vocês também é que dentro do inglês os verbos eles são divididos. Então nós temos algumas diferenças de verbo. Nós temos dois grupos de verbos em inglês. Os verbos chamados de regulares e irregulares. Vou explicar para vocês cada um deles. Os verbos regulares, eles são pessoas, então verbos, que gostam de seguir regra. Então, eles têm regra para tudo. Eles têm regra de como colocar passado, regra de como colocar futuro, regra de como colocar presente, regra de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E como a gente está falando do passado, então eu vou falar somente das regras do passado. Então, eles obedecem regras. Eles são os regulares, gostam de regras, ok? Então, regulares, gosta de regra. Tio, mas que regras são essas que você está falando? Já eu mostro.
E nós temos os verbos irregulares, que são os verbos que não gostam de regras. Eles são tudo doidão. Esses são os irregulares. Então nós temos verbos regulares. São os verbos que seguem regra. Verbos irregulares são verbos que não seguem regra. Tá bom, tio, isso eu entendi. Mas que regra é essa que você está falando, pelo amor de Deus? É o seguinte, em inglês, a regra diz o seguinte: verbos no passado terminam, o seu nome, né, a sua escrita termina com ed, com duas letras, ed. Verbos no passado terminam com ed. Tá, tio, beleza, entendi. Então termina com ed. Olha alguns exemplos aqui. Arrive, que é o verbo chegar, no passado fica arrived. Então ele tem o ed. Beleza. Ask, no passado fica asked. Que ask, gente, é conversar, perguntar. E asked, passado, também termina com ed. Regular. Joia. Cry. Quando ele vai para o passado, vira cried. Tem essa diferenciação que o Y vira um I, mas depois eu falo para vocês direitinho quando a gente for para o Grammar Summary. Calma. Mas observa aqui que termina com ED também. Então tá no passado. Isso. Shoot! Verbo gritar. Ele no passado fica shooted. Termina com ED também. Stop. No passado fica stopped. Também termina com ED. Meet. Termina com met. E tio, não termina com ED não. Eu sei. O que aconteceu aqui, gente? O livro deu uma erradinha. Ele colocou meet como se fosse regular, mas na verdade ele é irregular. E aí você guarda aí essa informação que já já eu vou falar dos irregulares. Vamos continuar com os regulares. O povo da regra. Então deixa eu fazer aqui a posição de gente da regra. Você dá direito, regra. Próximo, o verbo talk, que é o verbo falar. Ele no passado fica talked. Também tem o ed. Passado. O verbo travel, ele no passado fica traveled. Então, ed no final significa passado. Boa. Então, a regra é terminar com ed. Isso aí. E aqueles verbos que não gostam de regra nenhuma não, que são meio doidos, que não quer terminar com regra não, que regra é difícil. Tá bom. Eles mudam a sua forma de qualquer jeito, gente. Olha o exemplo. Nós temos aqui o meet, que é o verbo encontrar. Ele no passado fica met. Então, tipo assim, só sumiu um E e já tá no passado. Então, doideira. Próximo, o verbo to be, que no passado ele fica was e were. Gente, não tem nada a ver uma letra com a outra, tudo doido. Sim, esses são os verbos irregulares. O verbo buy, que é o verbo comprar, no passado ele fica bought. O verbo go, que é o verbo ir. Menino, sai daqui, vai. Então, esse é o verbo ir. O verbo ir, o verbo go, ele no passado fica went. Nada a ver com go. Verbo have, que é o verbo ter, no passado fica had. O tio só trocou o VE e botou um D. Foi. Só isso. Próximo, o verbo pay, que é o verbo comprar ou pagar. Você paga alguém. No passado fica paid. O verbo wake, no passado fica walk. Tá, tio, mas sério, só trocou uma letra. Era um A, ficou um O. Isso já tá no passado. Como é que eu vou saber disso, tio? Eu tenho que decorar tudo? Não. Porque nós temos algumas facilidades para vocês. Então, o verbo regular, ele precisa terminar com ed. Então, você vai transformar ele para o ed, colocar o ed nesse verbo. O verbo irregular, no final do livro de vocês, começando aqui na página 154, você vai começar a ver uma lista de verbos. Olha só. Uma lista de verbos. E aqui que vai estar os verbos irregulares. Eu vou falar melhor no decorrer da aula. Vou parar um pouquinho aqui para a gente poder revisar a principal informação desse quadro gigante dessa professora que ela está falando. Vamos lá. Qual é a principal informação aí?
O passado é para falar de coisa que já aconteceu, que já existiu. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante, existem dois tipos de verbo. O verbo regular, que gosta de regra, e o verbo irregular, que não gosta de regra não, que ele é doido. Ah, não. São dois tipos de verbos. E a terceira coisa importante é verbos regulares no passado. Termina com ed, e verbo irregular no passado termina de todo jeito doidão. Três coisas importantes para vocês lembrarem desse quadro. Agora, eu vou pedir para vocês colocarem na página 151. 151. Eu também vou colocar o meu livro lá para poder mostrar para vocês. Lalari, lalala, lariri. Eu tô colocando meu livro lá também. Achei! Olha só, gente. Coloquei. Essa parte que eu tô colocando aqui no slide de vocês está aqui embaixo. Essa primeira parte aqui a gente já falou. Então a gente está aqui embaixo. E ele vai falar mais ou menos a mesma coisa que o tio já falou. Ele só vai apresentar algumas novas informações. Essa parte final do livro, chamada de Grammar Summary, é um local onde tem uma explicação sobre gramática melhor. Só que ele está todo em inglês. Então, assim, eu vou ajudar vocês, para vocês até darem uma olhadinha depois, o local onde encontrar as regras. Lembra que eu falei que o regular gosta de regra? A gente vai ver as regras agora no Grammar Summary também. O que o Grammar Summary está falando? We use the simple past to talking about actions or situations that happened in the past. Então, a mesma coisa que aquele outro quadro já falava, que o passado ele é utilizado para falar de situação ou de coisas que existiam lá no passado. There are two kinds of verbs in the simple past. Segunda boa informação do outro quadro, existem dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. E o verbo regular, ele é formado colocando o ed no final do verbo. Então, o verbo principal aqui é o jump, que é o verbo pular. Foi aquele verbo que a gente usou no imperativo, lembra? Jump! Jump de novo! Outro jump! Há 2 semanas atrás, lá na aula Zoom. Pois é. No passado, é só colocar o ed, que fica jumped. E todo mundo fica igual, gente. Olha só. Todo mundo escreve igual. Então, I jumped, you jumped, he jumped, she jumped, it jumped, we jumped, you jumped, they jumped. Então, tudo é passado. Então, eu pulei, você pulou, ele pulou, ela pulou, o gato pulou, nós pulamos, vós pulais e eles pularam. Na negativa, nós vamos acrescentar o did not, que tem a sua forma completa, que é o did not, e o verbo fica normalzinho, que é jump, ou a sua forma abreviada, que é o didn't. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção agora? É só o seguinte. Na afirmativa, coloco o ed, e eu estou falando dos verbos regulares. Na afirmativa, coloco o ed no final. E na negativa, coloco didn't. Se tem did, galera, é passado. Falou em did, é passado. Acabou. Então, did, passado. Did, passado. Did, passado. Viu uma frase com did? Passado. Ele pode vir assim, separadinho, did not. E também pode vir junto, como didn't. Tá bom? E para fazer pergunta, ele começa a pergunta. Então, did I jump? Então, é ele que começa a perguntinha. Então, sempre que tem um did, é passado. Sempre. Tio, mas é regular ou irregular? Os dois. Os dois possuem did. Ok? Os dois possuem did. Próximo, gente. Aqui está as regras que eu comentei com vocês lá dos verbos regulares. São 4 regrinhas principais, eu vou apresentar para vocês e talvez eu cobre uma ou outra, mas não no simulado. A gente tem algumas atividades nos próximos grupos que vão nos ajudar a lembrar melhor dessas regras. Mas olha só, dá uma olhadinha para cá, pensa bem e eu vou apresentar para vocês essas 4 regrinhas. Primeira regrinha.
Para a maioria dos verbos, você vai colocar o ed no final dele. Exemplo, nós temos work, que fica worked, walk, só coloca o ed no final, fica walked. E o call, é só botar o ed no final, fica called. Então, terminou com ed, passado. Temos agora outros verbos. Segunda regrinha. E se o verbo já tiver no final? É só colocar o D. Então, verbo dance, que é o verbo dançar, já termina com a letra E. Então, o que a gente vai fazer? Coloca um D. Fica danced. Verbo love, verbo amar, já termina com E. O que a gente vai fazer? Colocar o D. Fica loved. Verbo live, já termina com a letrinha E. Só colocar a letra D. Fica lived. Para a maioria dos outros verbos que terminam com consoante e Y, a gente vai tirar o Y e colocar o IED. Ou seja, o Y vai se transformar no I e você coloca ED. Exemplo disso. Study. Study termina com Y, mas a letrinha antes dele é uma vogal, é uma consoante, é a letrinha D. Então, study termina com Y, mas antes dele vem uma consoante, que é a letrinha D. O que a gente faz? Pega esse Y, amassa ele e joga fora, ou então com a borracha apaga, e coloca e transforma esse Y em um I. Transformou no I? Beleza. Coloca o ED. Fica studied. Outro exemplo. Verbo cry, que é o verbo chorar. O que a gente vai fazer? Ele termina em Y e antes dele tem um R. R é vogal ou é consoante? Consoante. Então nós vamos tirar o Y, transformar esse Y em um I e colocar ED. Próxima. Try, que é o verbo tentar. Ele termina com Y, beleza? Mas antes do Y tem que letrinha? O R. Boa. O R é consoante ou é vogal? Consoante. Por conta disso, nós vamos pegar o Y, amassar ele todinho, jogar fora e transformar ele em um I. E depois colocar o ED. Próxima regra com Y. Essas são as mais cheias de detalhe. Terminou com Y, mas antes do Y é uma vogal, a gente não tira o Y, deixa ele aí. Exemplo, verbo play, termina com Y. Boa. Antes dele tem qual letrinha? A letrinha A. Beleza? A letrinha A é vogal ou é consoante? Vogal. Por isso, nós vamos deixar o Y e colocar ED. Então, fica played. Mesma coisa com o verbo stay, é o verbo ficar. Termina com Y. E antes dele vem uma vogal, vowel. A letrinha A. Por isso, nós vamos apenas acrescentar o ED. Verbo enjoy, verbo aproveitar, uhul! Ele termina com a letrinha Y. Beleza. Qual é a letra que vem antes do Y? A letrinha O. É uma vogal ou é uma consoante? Isso é uma vogal, por isso nós só colocamos o ED. Fica enjoy it. Pronto, terminamos então os verbos regulares. Essas são as regras que eu quero apresentar para vocês. Agora nós vamos para os verbos irregulares. Eles mudam completamente de um jeito muito doido. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos embaixo, mas antes disso, deixa eu relembrar vocês uma coisa. Forma negativa sempre tem did, not ou didn't, e na interrogação nós colocamos o did primeiro. Os verbos eles mudam da seguinte forma para sua forma no passado. O verbo see é o verbo ver. No passado fica saw. Pay fica paid. A gente já tinha visto lá no outro quadrinho. O verbo run, que é o verbo correr. Muitão. Ele no passado fica run com A. O verbo say, falar, ele fica said. O verbo buy, bought, have, had, a gente já viu no quadrinho passado. O verbo take, que é o verbo pegar. O verbo take, ele fica no passado took. O verbo go fica went. Tio, eu não vou conseguir lembrar disso, sério. E tudo bem.
Agora eu vou pedir para você colocar na página 154. É o começo daquela lista que eu tinha comentado com vocês antes. Aqui está o começo da minha lista e eu vou mostrar aqui no slide para vocês o que vocês devem observar. Essa lista tem 4 colunas. Cada coluna tem uma coisa diferente. A primeira coluna é do verbo, como esse verbo ele é, a forma infinitiva do verbo, que é esse daqui que a gente vai procurar. Quando a gente procurar, a gente vai dar uma olhadinha aqui na segunda coluna. Deixa a terceira coluna para depois. Agora não está na hora dela não. A gente vai olhar só para a segunda coluna. Nessa segunda coluna está a sua forma no passado. E todos os verbos irregulares estão nessa lista. Tá bom, tio, eu vou procurar um verbo. E se não tiver aí? Ele é regular, é só colocar o ed. Aqui nessa lista só tem o verbo irregular. São muitos, muda de um montão de jeito diferente. Então eu vou pedir para vocês, dá uma pausa nesse vídeo, olha essas páginas, essa tabela, observa ela, tenta ler alguma coisa. Por quê? Olha só que legal. Na última coluna, que é essa coluna mais gordinha aqui, tem a tradução do verbo. Então você vai saber exatamente o que o verbo significa. Vou fazer um exemplo com vocês. Vamos ver aqui o verbo blow. Aqui nós temos o verbo blow. No passado, ele fica blew. Troca o O pelo E. E ele significa soprar. Pronto. Dá uma olhadinha, observa, pausa o vídeo e observa essas imagens. Vai, pausa aí. Dá uma olhada nessa lista. Pronto, deu uma olhada. É muita coisa, né, gente? Eu sei. Então vamos fazer o seguinte. Agora eu vou pedir para vocês voltarem o livro de vocês lá para a página 80, page number 80, para a gente fazer essa atividade. Também vou colocar o meu livro lá na página 80. Vou junto com vocês. Ok, olha só o que diz na segunda questão. Complete the diary of Phileas Fogg using the verb in the past. Então, complete esse diário do Phileas Fogg usando os verbos que estão no passado. Vamos dar uma olhadinha e ver se a gente consegue adivinhar qual é o verbo regular e qual é o verbo irregular? Vamos olhar? Então, had termina com ed? Só com D. Então, regular ou irregular? Irregular. Muito bem, porque para ser regular tem que terminar com ED. Verbo met. Regular ou irregular? Irregular. Também não termina com ED. Talked. Regular ou irregular? Regular, justamente. Ele termina com as letrinhas ED. Todos os outros verbos também são irregulares, então a gente só tem o talked, que é regular aqui nessa questão. Então, olha só o significado de cada um desses verbos. Aqui nós temos o had, que é ter, o verbo met, encontrar, talked, falou, é o verbo falar, was é o verbo to be, então é ser ou estar, walk, o verbo acordar, bought, o verbo comprar, paid, o verbo pagar, e went é o passado do verbo ir. Então vamos ver agora o nosso journal. Vamos ver o diary aí do Phileas Fogg. Ele começa assim: October 2nd, 1872. Então, dia 2 de outubro de 1872. E ele está escrevendo isso à noite já. Então, já que ele está usando tudo no passado, talvez ele está escrevendo antes de dormir. Então, ele fala o seguinte: Today, a great day. Hoje, um ótimo dia. Vamos pensar. Hoje teve um ótimo dia. Hoje encontrou um ótimo dia. Hoje falou um ótimo dia. Hoje foi um ótimo dia. Hoje foi. Então, a gente vai completar aqui com foi.
o was in English. Vamos colocar aqui o was. Muito bem. I up. Geralmente, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando acorda de manhã, além de open your eyes, a gente levanta, a gente acorda, na verdade. Então, o verbo acordar é o verbo wake. Então, eu já vou colocar o wake aqui. Woke up. E ele fala que depois que ele woke up, que ele acordou, ele breakfast. Para comer o café da manhã, ou então ter um café da manhã, nós devemos utilizar a palavra ter, né? Lá, tive café da manhã, gostosinho, não sei o quê. Seria que aqui completaria com tive um café da manhã gostoso, ou encontrei um café da manhã gostoso, falei com um café da manhã, talked com um café da manhã gostoso, eu comprei um café da manhã gostoso, esse esse dá. Eu paguei café da manhã gostoso, quase. Ficou assim, quase. E eu fui café da manhã gostoso. Geralmente a palavra certinha aqui, gente, é o had. Por quê? O verbo have, que é o verbo normal no presente, ele é um verbo muito utilizado com refeição. Então a gente sempre vai utilizar o have breakfast, have lunch, have dinner. E nesse caso aqui, estamos utilizando o passado do verbo had, ou o verbo have, que é o had. Depois que ele falou que teve o café da manhã, o que será que ele fez? Aí ele diz que to the club. Opa, então ele foi para o clube. Foi, então é o verbo ir. Vamos lembrar qual é o verbo ir em inglês. É o met, encontrar, talked, falar, bought, comprar, paid, pagar, ou went, que é o verbo go no passado, o verbo ir no passado. Exatamente, então vamos utilizar o went. Boa, galera. Went to the club, então ele disse que foi lá pro clube. In the club, dentro do clube, my friend Stuart. O que será que ele fez com um amigo dele, Stuart? Ele encontrou, ele falou o meu amigo Stuart ou ele encontrou o meu amigo Stuart? Fica melhor, claro que os dois eles ficam muito parecidos, mas fica melhor ele encontrou o amigo dele, o Stuart, ok? Fica melhor dessa forma. Depois disso ele diz o seguinte: about the bank robbery. Então, nós sobre o roubo do banco. Nós falamos, nós compramos ou nós pagamos o roubo do banco? Sim, nós falamos. Então, talked about the bank robbery. Então, today was a great day. I woke up, had breakfast, and went to the club. In the club, I met my friend Stuart. We talking about the bank robbery. Very good. Vamos continuar. Nós ainda temos quais verbos para colocar aqui? Bought, paid e went de novo. Então, beleza, vamos lá. October 23rd, 1872. Então, aí, 21 dias depois desse dia do clube. Today, Passepartout and I... Então, o que foi que aconteceu hoje durante o dia? Passepartout and I to a small village. Então, o que foi que eles fizeram? Eles foram até essa small village. E esse verbo for e é o verbo went. Tá bom? Continuando. An elephant to continue our trip. Então, o que foi que ele fez com esse elephant? Ele bought, comprou, ou ele paid, pagou por esse elefante? Bought, ele comprou e, consequentemente, pagou por ele. Mas ele comprou o elefante e ele disse aqui no finalzinho que ele pagou, paid, 2,000 pounds. Vocês lembram dessa história do elefante? Que ele foi
negociando o preço, e o cara falou que não comprava, não alugava, até que ele vendeu o elefante. Vocês lembram dessa história ainda? Isso tudo aconteceu no dia 23rd of October, ou então October 23rd, dia 23 de outubro. Galerinha, embaixo, bem embaixo da questão aqui, 80, ainda na página 80, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade, mas eu quero que vocês entendam exatamente o que está sendo perguntado. Pode responder em português, não tem problema. Mas olha só o que a pergunta está falando. What did you do yesterday? O que foi que o tio falou? Quando tem a palavrinha did, significa passado. Então essa pergunta vai falar sobre o passado. What did you do yesterday? O que foi que você fez yesterday? Yesterday é o dia antes de hoje. O dia que já aconteceu. Ontem. Então, o que foi que você fez ontem? Pode colocar aqui em português e a gente vai discutir sobre isso na nossa aula Zoom. Ok? E o homework da page number 81, vocês vão ter 3 joguinhos de palavras para completar. Como vai ser? Eu vou explicar cada um deles aqui. We traveled by car. Então, nós viajamos com o quê? De quê? De carro, de ônibus. E aí sim, nesse caso eu quero que vocês coloquem os means of transportation in English, ok? Então, os meios de transporte aqui nesses 3 devem estar em English. E quais são esses meios de transporte? São aqueles que a gente utiliza para traveled, para viajar. Na segunda parte, vai falar sobre feelings, sobre sentimentos. Olha só. I was shocked. Eu fiquei chocado. Mas quais são os outros sentimentos que a gente pode falar do passado? Então, eu fiquei happy, sad, confused. Coloquem aí sentimentos também em English, tá bom? Quarto ano. Também em English, nesses 3 locais que estão faltando. E o último é I went to. Eu fui para onde? I went to school, que já tá aí. Eu fui para a escola. E quais são os outros lugares que vocês iam antes do isolamento? Coloquem aqui. Se você ia para a igreja, church, se você ia para o supermarket, os locais onde você gostava de ir antes um pouquinho da pandemia. Então você coloca aqui in English too. Também deve ser colocado em inglês, tá bom, gente? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Big kiss, um beijo gigante para vocês e bye bye!